Veja nesta edição, Pará concentra 80% dos casos de doenças de Chagas no Brasil. Municípios paraenses receberão 11 milhões para o combate à dengue. Receita Federal restitui imposto de renda para contribuintes de 2008 a 2012. Para os endividados, início do ano é tempo de planejar o orçamento doméstico. Um processo seletivo especial deve preencher as vagas que sobraram do vestibular da UFPA deste ano. Alimentação na rua. Especialista alerta para cuidados com a saúde. Colônia de férias proporcionam diversões para as crianças. O Nazaré Notícias desta quarta-feira, dia 9 de janeiro, já está no ar. Olá! O Pará está em primeiro lugar no ranking nacional dos casos de doença de Chagas. A ingestão de alimentos contaminados é a principal forma de contaminação. O Pará concentra 80% dos casos de doença de Chagas no Brasil. Isto se deve ao maior número de registros da doença, que começou a ser feito em 2006 através do trabalho de vigilância. O grande número de casos de doença de Chagas no estado ele se deve ao trabalho de vigilância que o estado faz desde 2006. Então, é de se esperar que com uma maior sensibilidade dos profissionais, o número de casos de doença de Chagas sejam maiores em relação aos outros estados do país que não têm a vigilância como o estado do Pará vem trabalhando desde 2006. A doença de Chagas ataca principalmente o coração e pode levar à morte. Inicialmente é uma doença que ela pode ser confundida com várias doenças, mas febre a partir de 7 dias já tem que se desconfiar de doença de Chagas. Além disso, como é uma doença associada à ingestão de alimentos, pode ser que as pessoas apresentem vômito, diarreia, algumas pessoas apresentam uma fraqueza, apresentam cansaço, dificuldade de respirar, manchas pelo corpo, que pode ser confundido inclusive com dengue. Para evitar a doença, vale seguir algumas dicas, como manter a casa e o quintal limpos, evitar acúmulo de madeira, palha e outros materiais que sirvam de abrigo para o barbeiro, colocar telas nas portas e janelas e evitar comer alimentos mal cozidos. As principais formas de transmissão que nós temos de doença de Chagas são, hoje no estado, a transmissão por via oral, que é pela ingestão de alimentos contaminados. Tem a transmissão que se dá pela picada do barbeiro, que no momento que se coça, as fezes do barbeiro contaminada ocorre a transmissão. Existe a transmissão da mãe para o feto, que é a transmissão que a gente chama de transmissão vertical, e existe a forma de transmissão que a gente chama de transfusional, que é uma forma que, devido ao advento da AIDS e todo o controle que se tem no banco de sangue hoje, a gente não registra casos de doença de Chagas por via transfusional, pelo menos no Brasil. 90% dos casos registrados no Pará são por ingestão de alimentos contaminados, como o açaí. Como aqui no estado a gente tem uma cultura muito grande de ingestão de açaí, esse açaí ele pode estar contaminado com o barbeiro, que está contaminado, que ele é batido no momento da despolpa do açaí, ou com o consumo do açaí com fezes do barbeiro. Então, para que isso não aconteça, é necessário que o açaí passe pelo processo que a gente chama de branqueamento, que consiste em peneirar, lavar com água corrente, lavar em hipoclorito, tirar o excesso de hipoclorito deste fruto e submeter este açaí a uma temperatura média de 80 graus com posterior resfriamento para que possa eliminar tanto os coliformes fecais quanto o tripanossoma, que é o transmissor causador da doença de Chagas. Em caso de suspeita da doença, o ideal é procurar uma unidade de saúde. O tratamento é feito nas unidades de saúde, pela vigilância epidemiológica dos municípios, com um medicamento que é fornecido pelo Ministério da Saúde, e esse tratamento ele é gratuito. A Coordenação de Doença de Chagas e a CESPA, eles controlam esse fluxo de medicamento para os municípios e, em caso de necessidades, em caso de surtos, são enviados quantitativos maiores de medicamento para o tratamento dos pacientes que apareçam ao longo do ano.
e um alerta. Com as fortes chuvas que têm caído em Belém, a proliferação do mosquito transmissor da dengue tem deixado muita gente preocupada. Uma vila de casas localizada no centro da capital já apresenta os primeiros casos registrados da doença no município em 2013. Mais de 6 pessoas da área apresentaram os sintomas. 3 moradores de uma mesma casa foram contaminados. Eles apontaram que o foco do mosquito se encontra a poucos metros da vila, em um terreno onde está sendo localizada uma construção. E o Pará vai receber recursos adicionais para o combate à dengue. 11 milhões de reais serão repassados aos municípios do estado pelo Ministério da Saúde. A repórter Patrícia Nascimento tem mais detalhes. Os recursos devem dar conta das ações de vigilância, prevenção e controle da dengue no Pará. Os municípios precisarão cumprir algumas metas, como garantir as visitas domiciliares e notificar os casos graves da doença. Em 2012, foram registrados 91 desses casos no estado. No Pará, o número de mortes causadas pela doença reduziu 80%. Para todo o Brasil, serão repassados mais de 170 milhões de reais para o combate à dengue. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. Não houve acordo na reunião realizada ontem entre indígenas e a empresa responsável pela construção da usina de Belo Monte, em Altamira. O trabalho em um dos principais canteiros da obra continua parado. O protesto já dura 2 dias. A reunião durou cerca de 3 horas, mas as lideranças indígenas e os representantes da empresa Norte Energia não chegaram a um acordo. Os manifestantes mantêm o bloqueio na vicinal que dá acesso ao sítio Pimental. A Receita Federal liberou a consulta ao lote de restituição do imposto de renda para quem fez a declaração entre os anos de 2008 e 2012. Dia 15 de janeiro estarão depositados em conta os valores. As consultas ao imposto de renda e situação cadastral do CPF podem ser feitas pela página da Receita na internet www.receita.fazenda.gov.br e também por aplicativos para tablets e smartphones. Os valores ficarão disponíveis por 12 meses. O contribuinte que não tiver seus créditos depositados em conta deverá se encaminhar ao Banco do Brasil e solicitar o agendamento do depósito. Após 1 ano, se não requerida a restituição, só poderá ser paga mediante preenchimento de formulário próprio da Receita, acessando o site do órgão. Na semana passada, respondemos sobre as vantagens de um executivo fazer mestrado. Hoje, para concluir o assunto, vamos avaliar se vale ou não a pena fazer este curso no exterior. Bem, quanto a fazer o curso fora do Brasil, se o dinheiro permitir, pode ser uma experiência única. Só que as contas devem ser muito bem feitas, pois as despesas são bastante altas e o risco de variação cambial é constante. Assim sendo, a primeira tarefa é calcular todos os custos, inclusive aqueles que não estão nas brochuras de divulgação das universidades. Mesmo quem consegue bolsa de estudo deve ser muito cuidadoso, pois no exterior nem sempre temos alguém para pedir socorro. Quem consegue equacionar as finanças terá uma experiência inesquecível e muito enriquecedora. Mas atenção, pois existem cursos ruins em qualquer lugar do mundo. Não compre gato por lebre. Outro cuidado muito importante é que existem diversos entraves para a validação de seu diploma aqui no Brasil. Não é que você não será mestre. O mercado vai reconhecer sua qualificação, mas o MEC cria tanta dificuldade que muitos acabam por desistir de validar. O prejuízo fica apenas na vida acadêmica, pois você será mestre fora dos muros das universidades. Se me perguntarem qual o motivo disso, eu não saberei responder. Por exemplo, existe um selo chamado Apostilla Diaria, que automaticamente reconhece a autenticidade de documentos públicos internacionais, como um diploma, por exemplo, que no Brasil não faz a menor diferença. Ou seja, mais de 100 países aceitam o selo, mas o Brasil não. Isso não significa mais trabalho na hora de validar o diploma aqui? Sim, significa. Mas repito o que disse, fazer mestrado vale a pena, seja no Brasil, seja no exterior. Deixem suas perguntas em www.pedrorloureiro.com e até a semana que vem. Após
Após o governo de outros estados anunciarem o IPVA mais barato este ano nos carros usados, o Pará seguiu a mesma tendência e anunciou a redução para os veículos populares e nacionais seminovos. A redução atinge em média 13%. Para a coordenadora do IPVA da Cefa, Irene Raiol, a variação percentual do IPVA pode ser negativa ou positiva, conforme marca e modelo de veículo. Mas qual o motivo para a queda no valor do tributo? O primeiro motivo foi a redução dos valores e de valorização dos veículos do carro usado no mercado nacional. E o outro motivo foi o benefício do IPI do governo federal para carros novos. Isso fez com que reduzisse o preço do veículo usado no mercado nacional, assim como aumentasse a venda de veículos novos. A instrução normativa regulamenta os valores do IPVA 2013, traz ainda a tabela com datas de vencimentos referentes ao pagamento do imposto. O recolhimento em cota única ou parcelado começa em 8 de janeiro do próximo ano. O preço médio dos automóveis é apurado anualmente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIPE, que faz a pesquisa do valor por marca e modelo do veículo. Para quem não pagar o imposto, ele é multado de acordo com a legislação, tá? Ele pode ser autuado. Recentemente, todos os contribuintes que não pagavam o IPVA em dia, saiu o auto de infração de exercício de 2011 nos últimos 5 anos, até 2007, foram autuados, tá? Para quem é considerado um bom motorista, uma novidade. 15% para quem não teve multa nos 2 últimos anos, 10% no ano anterior e 5% em demais casos. Nas lojas de venda de veículos da cidade, muitas dúvidas por parte da clientela. E a pergunta que não quer calar, qual a vantagem de comprar um carro seminovo ou 0 km nesse período de baixa do IPVA? O foco ainda está no veículo 0 km, né? Com a redução do IPI, o IPI vai voltar gradativamente, né? O IPI que era 7% veio para 0% e agora vai passar para 2%. Ou seja, a gente acredita que o grande volume de vendas no veículo seminovo vai voltar no segundo semestre, quando o IPI já estiver regularizado e ele fica equilibrado o foco entre o carro zero e o carro usado. O Ministério Público Federal pediu à Justiça o cancelamento de normas que impedem que crianças menores de 6 anos de idade sejam matriculadas no ensino fundamental. A ação foi ajuizada no final de dezembro pelo Procurador Regional de Direitos do Cidadão no Pará, Alain Mansur. Caso a Justiça Federal acate os pedidos do Ministério Público, a autorização para matrículas vai valer para as escolas públicas e particulares somente no Pará. Após as festas de final de ano, sobram dívidas para muita gente. No primeiro semestre do ano, especialistas recomendam cuidado para que não haja um descontrole na renda. A principal dica para começar bem o novo ano e suportar a pressão dos primeiros 3 meses, quando os gastos são maiores, é ser consciente com as despesas e ter uma atitude responsável com o dinheiro, começando a colocar dívidas e ganhos no papel. Você planejar dentro de um papel o que é que você tem de despesa e o que é que você tem de despesas extras no início do ano, IPTU, IPVA, né? A questão de uniforme das crianças, material escolar e também as despesas normais, as despesas que você teve no final do ano passado, né? Presentes, cartão de crédito. Então, tudo isso você tem que colocar no papel e comparar isso com a sua receita. Para quem não conseguiu deixar uma reserva de dinheiro para este começo de ano, a dica é fazer cortes nas despesas. Procurando economizar em algum ponto, por exemplo, deixar de jantar fora, deixar de gastar mais um pouquinho com combustível, procurar economizar em outros pontos para que você tenha um equilíbrio financeiro. Esse é o ponto principal. Quem abusou no final de ano do cartão de crédito também deve ter cuidado. Anotar as dívidas e não contrair novas é a melhor opção. Justamente isso, identificar as suas despesas no cartão, o que você pode pagar logo de uma vez. Se você não tem condições, você procura parcelar. Esse parcelamento, se você pagar fora do prazo, tem multa, tem juros e começa a ter aquela bola de neve. Então, se você não tem condições de pagar procure a operadora para você tentar negociar.
Além de anotar tudo no papel e diminuir as despesas, vale também pesquisar preços, como nas compras de materiais escolares, além de gastar somente com o que for necessário, pagar à vista, ter consciência nas compras por impulso por conta das promoções de final de ano e, quem sabe até, conseguir uma renda extra. Fazer a sua contabilidade pessoal. Você não pode gastar mais do que ganha. Outro ponto também, você às vezes diz assim, mas é só economizar. Você pode procurar ter uma outra renda, alguma coisa que você tenha uma habilidade manual, que você possa fazer, um serviço extra que você possa fazer, para também você ter um ganho extra. E você acompanha ainda nesta edição. Um processo seletivo especial irá preencher vagas que sobraram do vestibular da UFPA deste ano. Alimentação na rua. Especialista alerta para cuidados com a saúde. Colônia de férias proporcionam diversão para as crianças. Por decisão do Conselho Superior de Ensino, a UFPA vai realizar um processo seletivo especial para preencher as vagas que não foram preenchidas no vestibular 2013. Restaram 228 vagas de um total de 7.593 ofertadas pela UFPA este ano. E o CONCEP definiu que o critério para a nova seleção será a média do Enem. A divulgação do novo edital está prevista para meados de fevereiro e os candidatos poderão concorrer às vagas que estão disponíveis na capital e mais 7 campi do interior: Altamira, Castanhal, Limoeiro do Ajuru, Marabá, Mocajuba, Tomé-Açu e Tucuruí. As vagas estão distribuídas em 18 cursos, sendo 4 para licenciatura em língua alemã em Belém. O estudante deverá fornecer o número de inscrição do Enem no formulário e aguardar o resultado. A Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda do Pará abriu inscrições para novos cursos de almoxarifado, reposição de mercadorias e promoção de eventos. São 60 vagas disponíveis, sendo 20 para cada curso. Ao longo do semestre, novos cursos serão abertos gratuitamente. Os interessados deverão efetuar a inscrição no Núcleo de Qualificação, localizado em Belém, na Avenida Assis de Vasconcelos, número 392. E para quem trabalha, eles são uma alternativa na geração de renda. Para quem está caminhando pela cidade, os carrinhos de lanche são opções de alimentação rápida e de baixo custo. Mas é preciso observar alguns cuidados com o manuseio dos alimentos para evitar problemas com a saúde. Os lanches de rua estão inseridos em um setor que traz oportunidades de geração de renda. É uma forma de proporcionar às pessoas que estão em trânsito pela cidade opções baratas para se deliciar com alimentos apetitosos e variados. Mas o consumidor deve tomar cuidado na hora de se alimentar em ambientes externos. Flávio Oliveira trabalha em hospital público e sabe muito bem dos perigos de se alimentar nas ruas, mas diz saber escolher os locais adequados. Me preocupo muito. Inclusive, eu conheço elas aqui, sei que elas trabalham bem, tem uma higiene bacana e é por isso que eu venho aqui com elas. Em parte das principais ruas da Grande Belém, sempre nos deparamos com carrinhos que vendem comidas nas ruas. Um investimento de baixo custo, principalmente para quem está desempregado ou pretende fazer uma renda extra. Uma ideia que deu certo em uma cidade onde as pessoas não têm tempo de ir em casa almoçar ou muito menos fazer um lanche. Mas especialistas da área da saúde alertam as pessoas quanto aos cuidados que devem ter ao consumir este tipo de alimento. Se o manipulador está usando touca, se ele manipula o alimento e ele recebe o dinheiro, o que não pode, se ele tosse e espirra, se ele fala durante a manipulação dos alimentos. É importante observar também as condições em que esses alimentos estão armazenados, né? Muitos vendedores não apresentam boas condições de higiene e, com isso, colocam em risco a saúde de seus clientes. O grande perigo do lanche rápido de carrinhos, trailer e ambientes improvisados de venda ambulante é que, além de muito calórico e gorduroso, trazem grande risco de infecção ou intoxicação alimentar. Por exemplo, o vírus da hepatite A, a cólera, o rotavírus, alguns parasitas, como por exemplo a amebíase, né? Então tudo isso pode acontecer quando a água está contaminada e essa água contamina os alimentos no momento do preparo
Então, a pessoa, ou através de um suco, ou através, às vezes, de uma salada que foi mal higienizada, né, a pessoa pode se contaminar. Alimentos preparados em fast food e ambientes externos quase sempre são deliciosos. Mas, além da possibilidade de fazer mal e da falta de nutrientes, há o fato da obesidade. É importante o consumidor saber se o local onde ele se alimenta está dentro das normas da vigilância sanitária. Então, toda pessoa que trabalha direta ou indiretamente com alimentos, ela precisa ter a carteira de manipulador. E não só isso, ela precisa se qualificar, né, para não cometer os erros, né, que a maioria dos manipuladores cometem no dia a dia e que podem, com certeza, comprometer a saúde das pessoas. Duas esculturas barrocas do século XVIII e uma gravura farão parte do acervo do Museu Histórico do Estado do Pará. As relíquias foram adquiridas pelo governo do estado e serão entregues durante as comemorações oficiais dos 397 anos da Fundação de Belém. A entrega das obras de arte acontece dia 12, após um ato litúrgico na igreja de Santo Alexandre. As esculturas são duas imagens, uma de Nossa Senhora da Conceição e uma de Nossa Senhora do Rosário. Além delas, será apresentada durante o evento uma gravura italiana. Com o recesso escolar de janeiro, as crianças que estão em casa têm uma opção para fugir da rotina. As colônias de férias são espaço de diversão garantida. A colônia de férias acontece 2 vezes ao ano, uma no mês de janeiro e outra em julho. São espaços de recreação que objetivam garantir férias divertidas para a garotada. A proposta é proporcionar atividades lúdicas sem esquecer das atividades educativas com as crianças nesse período de férias escolares. Um momento de lazer que elas buscam aproveitar ao máximo. Eu gosto de... Até estão construindo a piscina, mas eu gosto ainda da piscina. E eu faço um monte de atividades, né, mais os esportes. Eu gosto de dançar, brincar, correr, fazer desenhos. Eu gosto de estar no espaço dance, na piscina e tudo. Eu gosto de fazer tudo. Eu gosto de brincar. Que mais assim você gosta de fazer? Ir pro espaço fashion. Por quê? Porque a gente fica muito linda. Brincar e ir na oficina de arte. Espaço fashion, piscina, espaço de arte. Para conter toda essa energia típica da infância, diversas brincadeiras são realizadas na colônia de férias, como jogos, esportes e muita dança. A gente tem programações esportivas, recreativas, mas a gente tem também oficinas literárias, atividade culinária, atividades que possam estar desenvolvendo a criança ludicamente e educativamente. São crianças de 4 a 13 anos. Para animar todas as idades, as atividades são adaptadas. Cada programação, às vezes as crianças têm as mesmas atividades, só que com programações diferenciadas. A atividade literária é uma para crianças de 4 anos, mas ela existe de uma outra forma para os adolescentes. Então a gente adapta a programação de acordo com a faixa etária. Cerca de 70 profissionais trabalham nesta colônia de férias. Entre eles, 30 monitores trabalham diretamente com as crianças. É o caso de Diego. Então, nosso principal cuidado é como se elas fossem nossos filhos. Então, é com a segurança e o bem-estar delas. Um espaço para a diversão. Baltazar veio do Rio de Janeiro para participar da colônia de férias. Eu vim do Rio para fazer a colônia de férias aqui. Aqui, eles aprendem novas brincadeiras e fazem grandes amigos. Porque tem muitos amigos aqui e eu gosto de ficar aqui. Tá fazendo muitos amigos? Uhum. E quem você já conheceu aqui, André, que você vai guardar como amigo? Ela, Ariel, todo mundo. É bom fazer amigo? Muito. No próximo sábado, dia 12, Belém comemora 397 anos e um dos principais pontos turísticos da cidade, a Estação das Docas, vai contar com uma programação cultural especial.
O boi veludinho e o balé folclórico da Amazônia serão as atrações da festa que acontece a partir das 5 da tarde. Atrás do veludinho, cabeçudos e mascarados vão desfilar em um cortejo pela orla da estação, acompanhados por uma banda de fanfarra ao som de canções que remetem à alegria do carnaval. E você poderá assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal Nazaré. Basta acessar fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá!